Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você, a sua família, enfim, abençoar a todos nós. Estamos aqui mais uma vez com a graça e a misericórdia do Senhor para juntamente com todos os nossos irmãos e ouvintes meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos estar trazendo, para os irmãos uma mensagem que está aqui, nos nossos estudos, nossa sequência de estudos, cujo título é Jesus e as autoridades religiosas. Um tema bastante interessante, para nós estarmos meditando e assim absorvendo, o que a palavra de Deus tem para nós. Mas antes de nós entrarmos, na palavra, gostaria de convidar quem estiver conosco, se possível, lógico, com certeza, estar em oração conosco, elevar a Deus uma palavra de oração, pedindo para que Ele abençoe este estudo, abençoe as nossas vidas, os nossos corações para receber a palavra, que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento nessa hora também. Oremos. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Teu nome, agradecendo pela rica oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui, Senhor, junto com os irmãos, por meio desta live, para, Senhor, meditar e aprender a Tua palavra. Abençoe, Senhor, a cada um que conectou conosco e que está, Senhor Deus, com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abençoa cada um de nós, tira todos os impedimentos, todos os obstáculos, abrindo o nosso coração e as nossas mentes por intermédio do Teu Espírito Santo. É o nosso rogo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus e as autoridades religiosas. O texto básico da nossa lição de hoje está registrado no livro de São Marcos, no capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 30. Convido você para acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus do nosso texto bíblico básico. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 3, versículo 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os para si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Amém? Amém. Texto bastante interessante, um texto forte aqui que nós lemos, mas nós vamos falar um pouquinho sobre essa intervenção das autoridades religiosas no ministério de Jesus, que eles queriam, de todo custo, fazer calar o nosso Senhor, mas eles não tiveram sucesso. Foi ao contrário. Quanto mais eles tentavam calar, mais o evangelho se proclamava, mais almas se rendiam aos pés do Senhor. Jesus foi bastante perseguido e criticado pelos religiosos da sua época. Realizava um ministério inovador,
voltado para as necessidades reais dos que o cercavam, e tinha uma mensagem que contradizia os padrões de vida dos líderes do seu tempo. Era por isso mal entendido. A mensagem cristã sempre tem sido um choque para o mundo, que cada vez está mais afastada da vontade de Deus. Nessa lição, nós veremos as diversas controvérsias de Jesus com os líderes religiosos do seu tempo. Então aqui essa lição, essa parte introdutória, está nos trazendo que Jesus ele foi bastante perseguido, bastante criticado. Aqui mesmo o texto que nós lemos, chegaram até a falar coisas que não convém dizer, até Jesus ficou meio, ficou transtornado, quando eles diziam aquelas palavras para ele. E nesse contexto, nós vemos que Jesus, apesar de ter feito o bem, apesar de ter trazido uma mensagem gloriosa, ainda tinha muitas pessoas que o criticavam e até mesmo buscavam a sua morte. E muitos desses eram os religiosos da época. Quem eram as autoridades religiosas? Na época de Jesus haviam 3 grupos que se destacavam na liderança religiosa do judaísmo. Então nós vamos ver algumas informações sobre cada uma delas, cada uma dessas 3 repartições religiosas. Primeiro a gente tinha os fariseus. Os fariseus era a mais numerosa seita do judaísmo. Observavam rigorosamente tanto a lei de Moisés como as orientações dadas pelos rabinos. Rabinos eram os líderes do judaísmo, como se fosse o pastor hoje, o pastor, o padre, o sacerdote. Então tinha o rabino. Eles não podiam comer na casa de um pecador para não se tornarem impuros. Ensinavam que o sábado deveria ser rigorosamente guardado e criam na ressurreição e na vida futura. Havia, porém, muita falsidade no procedimento dos fariseus. E por isso Jesus teve sérias controvérsias com eles. Então os fariseus, eles eram rigorosos ali na lei, na observância da lei e também dos costumes que o povo judeu ali preservava. E eles criticavam e perseguiam todos aqueles que iam de encontro a toda essa religiosidade que eles tinham. E foi exatamente por isso que Jesus foi bem perseguido, porque ele trouxe uma mensagem inovadora, uma mensagem transformadora da vida do ser humano. Eles estavam presos às tradições, estavam presos ali à letra, e Jesus veio trazer vida, veio trazer nova esperança para aqueles que estavam perdidos. E isso trouxe muita discussão e controvérsia. A gente pode ver aqui em Mateus capítulo 23, versículo 27, uma passagem. Mateus 23, 27. Diz assim, Jesus, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Então Jesus ele teve uns embates com os fariseus, porque eles se julgavam superiores. E Jesus ali falou, olha, vocês parecem sepulcros caiados ou sepulcros pintados, Por fora está bonito, todo pintadinho, todo formoso, mas por dentro só tem toda a sorte de imundícia, não tem nada que presta dentro. Está tudo podre. Então, Jesus comparou eles a sepulcro caiado, sepulcro pintado. De tanto que eles pareciam ter essa impressão de santidade, essa impressão de serem superiores, mas por dentro eles não tinham nada de Deus. Esses eram os fariseus. A segunda classe de religiosos eram os saduceus. Os saduceus eram os que controlavam o sacerdócio e por isso tinham uma grande influência política. Aceitavam a lei de Moisés
e pregavam que deveria ser cumprida. Não criam na existência de anjos, espírito e ressurreição. Os saduceus, então, é mais aquele povo que cuidava ali da parte do sacerdócio. Eles tinham muita influência política, né? Eles tinham ali uma influência junto aos governadores, aquele pessoal que dominava ali, principalmente, né? O pessoal do Império Romano, né? Mas eles não criam em anjos, não criam na ressurreição, não criam no Espírito. Era essa a doutrina dos saduceus. E a terceira classe era a classe dos escribas, tá? Embora os escribas não sejam uma seita religiosa, né, mas sim um grupo de homens que exerciam a profissão de mestres da lei, que os escribas eram aqueles que transcreviam a lei, por isso o nome escriba, né, eles transcreviam a lei, eles interpretavam a lei, né, eram doutores, né, pessoas estudadas, letradas, homens que se preocupavam com a interpretação do texto sagrado. Os escribas eram procurados para interpretar questões ambíguas da lei. Não tinham, porém, autoridade divina para ensinar. Isso está lá em Mateus 7, 29. A maior parte dos escribas pertencia à seita dos fariseus. Então a gente tinha os escribas, né, que apesar de não ser um grupo religioso, eram os doutores da lei. Então, toda vez que havia uma dissensão ou uma dúvida a respeito da interpretação da lei, eles buscavam os escribas para ali serem orientados, né? E a maior parte dos escribas faziam parte da seita dos fariseus. Muitos judeus, porém, não faziam parte de nenhum desses grupos. Eram ignorantes com respeito à lei e às tradições, eram pessoas simples. Eram, por isso, considerados pecadores. Foi com esse grande grupo de pessoas que Jesus mais se envolveu, né? Então, Jesus, ele foi, né, ele veio para essas pessoas que careciam de entendimento, de conhecimento acerca das coisas de Deus. Aqueles homens, né, fariseus, escribas, saduceus, eles achavam que estavam num patamar de superioridade. Então, eles não se misturavam com essas pessoas, com a maior parte da sociedade, porque eles consideravam essas pessoas pecadoras, que não tinham direito, né, de sequer ali tocar na palavra. E Jesus veio para essas pessoas, trazendo o evangelho da salvação, o evangelho da inclusão, buscando essas pessoas que estavam marginalizadas, né, pela religiosidade. E Jesus veio trazer uma nova concepção, uma nova aliança, vamos dizer assim. Hoje há igualmente muitas filosofias e ideologias que tomam posições contrárias à fé cristã. E existem também muitos ensinos religiosos que fogem completamente das Escrituras Sagradas. Por essa razão, o cristão precisa estudar com dedicação a palavra de Deus, a fim de ser conhecedor das doutrinas bíblicas. Não basta andar com a Bíblia na mão, é preciso conhecê-la muito bem. Até hoje nós vemos pessoas que dizem, né, ser religiosas, que dizem ser pessoas que têm uma religião, mas que não conhecem a palavra. Estão distantes do conhecimento da verdade. E essas pessoas muitas das vezes se gabam ou batem no peito, dizendo que são pessoas que têm uma certa autoridade, que têm certa domínio e influência, mas estão vazias de Deus. Não conhecem o sentido e a essência do Evangelho de Cristo, que é o amor, amor ao próximo, amor a Deus, estar em comunhão com Deus. São pessoas que se afastaram de Deus, mas dizem ser religiosas. Até nos dias atuais nós temos muitas pessoas assim, que só veem interesses pessoais, buscam o seu próprio prazer, buscam, né, a sua própria satisfação pessoal e esquecem
de realmente a missão do Evangelho de Cristo, que é o perdão, que é o amor, e assim por diante. Tópico 2 da nossa lição fala que Jesus sofreu críticas. Os saduceus, fariseus e escribas fizeram diversas críticas a Jesus por causa do seu comportamento. Nós vimos no texto aqui de Marcos 3:20. Uma delas era que ele convivia com os pecadores. Os publicanos eram cobradores de impostos e não eram benquistos pelos judeus. Então, os publicanos, aquelas pessoas que cobravam impostos, eram vistas como pecadoras, porque cobravam impostos e muitas das vezes cobravam além daquilo que era devido. Tanto que tem uma passagem na Bíblia, se eu me recordo, é de Zaqueu, que ele disse, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele dizendo para Jesus, né? Quando Jesus foi ali, pousar na casa de Zaqueu, e porque nessa profissão tinha muito disso. Eles extorquiam, eles buscavam interesses próprios em nome da cobrança de impostos, em nome do governo, vamos dizer assim, né? E quando Jesus ia jantar com essas pessoas, ia, no caso de Zaqueu, dormir na casa dessas pessoas, ele era amplamente criticado, falando, Jesus fica aí convivendo com os pecadores, como assim? Mateus, um dos 12 apóstolos, foi publicano, né? São Mateus, ele foi cobrador de impostos. Mas Jesus ali chamou ele ali naquela alfândega e disse, vem e segue-me. E ele deixou tudo e foi seguir o mestre. Os escribas e fariseus eram rígidos na observância da lei. Nem entravam na casa de um gentio. Se tivesse alguma pessoa estrangeira ali, esses escribas, fariseus, eles nem entravam na casa dessa pessoa, porque consideravam ela pecadora, não fazendo parte da comunidade do judaísmo. Então eles nem entravam, o pecador era considerado marginalizado. Jesus, porém, mostra que às vezes a conduta correta pode contradizer a tradição religiosa. Assim justificou o seu modo de proceder, afirmando que os pecadores precisavam de sua graça salvadora. Quando perguntaram para Jesus, mas você come com os pecadores, você entra na casa dos publicanos? Jesus disse assim, que não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Ele veio para restaurar aqueles que estavam caídos. Então Jesus veio trazer de volta aqueles que estavam sendo desprezados pela religião da época, pela religiosidade. E ele era mal interpretado pelos religiosos ao assumir essa postura. O crente deve perceber-se da necessidade de ir onde os pecadores estão, para transmitir-lhes as boas novas de salvação. Então o crente ele tem que buscar as almas, pregar, anunciar o evangelho, usar as redes sociais. Por causa da pandemia, a gente não pode estar aglomerando, fazendo culto nas praças, mas a gente tem que buscar as almas da forma que Deus colocou as estratégias no nosso coração. Não devemos, porém, envolver-se com o pecado do mundo. Aos pecadores, Jesus dizia, arrependei-vos, e aos discípulos, aprendei de mim. Ou seja, nós temos que ir de encontro aos pecadores, mas não nos envolver com o pecado. É diferente de buscar o pecador e amar o pecado. A Bíblia, é a palavra de Deus. Então, nós devemos ir de encontro ao pecador, buscar o pecador, mas não nos envolvermos com o pecado. Nós temos que estar limpos perante Deus. Nós temos até uma frase que fala que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Que é exatamente isso, Deus ama o pecador, mas o pecado ele abomina, que é a prática. Jesus morreu por todos os pecadores.
Outra crítica que Jesus sofria era que ele não observava as tradições. Jesus encarou o homem como um ser que possui grande importância para Deus. Mateus 16, 26. Vamos ver o que diz lá Mateus 16, 26. Diz assim: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Então Jesus, ele valorizou a vida do homem. Então o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter todas as riquezas e perder a sua própria vida, perder a sua alma? Por isso ele dava atenção às pessoas, procurando encaminhá-las aos reinos dos céus. Essa valorização do homem fazia com que Jesus passasse por cima de certas tradições. Jesus, ele fez algumas coisas que ele foi criticado, porque era uma tradição ali dos judeus, como, por exemplo, colher espigas no sábado para se alimentar. Isso está lá em Marcos capítulo 2, versículo 23 e 24. Os discípulos ali, colheram espigas no sábado, porque eles estavam com fome, e os tradicionais da época disseram: não, mas no sábado não pode fazer isso, não pode colher, não pode fazer nada. Vamos ver esses versículos, Marcos 2, Marcos 2, 23 e 24. Já estou com a Bíblia aqui, já no ponto. Marcos 2, 23 e 24. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, eles e que com eles estavam? Versículo 27, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então aqueles tradicionais ali ficaram inconformados de ver os discípulos colhendo espigas no sábado, se alimentando ali no sábado. E foram falar com Jesus, foram criticar Jesus. Pelo que Jesus disse assim: mas Davi também fez isso, quando seus homens estavam com fome. E outra coisa, não foi o homem feito por causa do sábado, sim o sábado por causa do homem. E até do sábado, o Filho do Homem, no caso ele dizendo assim mesmo, o Filho do Homem é Senhor. Então eles estavam confundindo as coisas, eles estavam endeusando o sábado, sendo que o mais importante era a vida humana. Então podia deixar os homens lá morrer de fome, porque não podia comer no sábado, não podia colher espigas no sábado, morrer de fome podia. Então é nesse ponto que eles estavam confundindo. As tradições estavam chegando ao ponto de ser mais importantes que a vida humana. E Jesus, ele foi muito enfático nas suas pregações, nos seus sermões. Tanto que ele fez cura aos sábados, e ele também foi criticado por causa disso, porque ele curava no sábado, e os fariseus não suportavam. Diziam: mas no sábado não pode fazer nada. E Jesus disse: então deixa a pessoa morrer então, eu não posso curar no sábado. Eles estavam valorizando mais o sábado do que a vida humana. E outra passagem é que comer sem lavar as mãos. Eles diziam que quem comesse sem lavar a mão ficaria contaminado. Mas a gente vê que, logicamente, quem come com a mão suja se contamina, Mas no caso deles, eles achavam que contaminava a alma, o espírito da pessoa. A pessoa estava pecando se comesse sem lavar a mão, Era como se dizer assim: se você comer sem lavar a mão, você vai para o inferno. Então é uma coisa assim que não tem muita lógica. E Jesus disse: olha, mas não é o que entra que contamina o homem, Ele não estava falando de patologia, de vírus, bactérias. Ele estava falando de pecado. Então ele disse: não é o que entra que contamina, mas sim é o que sai. É o que sai, o que o homem fala, o que o homem faz, o que ele pratica, é isso que contamina ele, que leva ele para o inferno.
E não ele comer sem lavar a mão. Isso é coisa de saúde pública. Não tem nada a ver com o preceito religioso, com o mandamento religioso. Então Jesus ele veio trazer esse embate, porque os religiosos da época estavam totalmente alienados com as suas tradições, valorizando mais as tradições do que propriamente a vida humana. Jesus não estava quebrando a lei, é bom enfatizar isso, mas as tradições judaicas, os costumes, e por isso foi perseguido. Era ensinado que nada podia ser feito no sábado. Enquanto os fariseus exigiam rigoroso cumprimento da lei e de tradições, estando sempre prontos para condenar, Jesus acolhia o indivíduo, dando-lhe assistência e apoio, e levando-o à comunhão com Deus. Os escribas chegaram ao absurdo de acusar Jesus de possesso, por não compreenderem. Eu fico imaginando, né? Imagina se nada funcionasse no sábado, né? Lá como esses fariseus queriam, né? Hospital não podia funcionar, comércio, nada. Então, se a pessoa ficasse doente, sofresse um acidente, tinha que esperar o outro dia para poder levar para o hospital, para poder fazer alguma coisa, porque ninguém podia fazer nada. E não é assim, né? Nós sabemos que não é assim que funciona. E Jesus veio trazer essa visão para eles, mas, infelizmente, ele foi duramente criticado. Devemos ter cuidado com isso, pois nós também corremos o risco de criar tradições e colocá-las sobre os ombros de outros, como sendo a vontade de Deus. A gente cria costume, cria tradição e fala, não, isso aí é vontade de Deus, se você não fizer isso, Deus não se agrada. Nós estamos criando tradições e situações para justificar alguma coisa, sendo que nem na palavra está registrado. Existem muitas igrejas, muitas denominações que criam as suas tradições e faz o povo acreditar naquilo, e faz o povo se render a essas tradições, com o intuito do quê? De influenciar, de amedrontar, de colocar amarras nas pessoas. Mas nós sabemos que o Evangelho é um Evangelho libertador, ele veio nos soltar das amarras, ele veio nos soltar daquilo que manipula, porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho libertador, não é um Evangelho manipulador. Então, tome muito cuidado, se você vê que você está num lugar em que as pessoas estão te manipulando a fazer a vontade do homem, tome cuidado, porque importa fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. A atitude de Jesus precisa ser vivida e aprendida pela igreja hoje. O pecador deve ser valorizado e alcançado. Para isso, às vezes o crente precisa renunciar certos comodismos, hábitos ou costumes, colocando a palavra de Deus em prática. Nós vemos que existem denominações que têm muita tradição, que têm muita regra, e se você não cumpre a regra, você não pode pertencer àquele grupo, ou seja, você não vai para o céu. Devemos orar por essas pessoas que estão presas nas tradições, para que Jesus possa iluminar, o Espírito Santo possa abrir a mente e eles serem libertos, porque não é a tradição que leva para o céu, não é o costume, mas sim a graça salvadora de Cristo Jesus. Nós devemos ser santos, devemos ser separados do pecado, é essa a condição, mas as tradições por si só não salvam ninguém. Jesus fez severas críticas aos religiosos de sua época. As razões foram diversas. Primeiro, uma religiosidade falsa. A falsa religiosidade, além de ser muito combatida no Antigo Testamento, foi criticada também no Novo. Enquanto os religiosos demonstravam comunhão com Deus, eram maus e interesseiros. Por isso, não tinham autoridade para ensinar. Eram legalistas, mas as ocultas tinham uma vida impura. O exemplo que Jesus deu aqui do sepulcro caiado, Por fora está bonito, mas por dentro
não tem nada que presta. É aquela frase, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ou seja, são pessoas que ficam num patamar de santidade, vamos dizer assim, e quer que as pessoas sigam todas as regras, as tradições, mas nem ele mesmo consegue seguir as regras. Eu até ouvi uma frase uma vez, tem pessoa que estreita tanto o caminho para o céu, que nem ele passa, né? Ele vai só estreitando o caminho para as pessoas. Ó, você tem que fazer isso, senão você não vai para o céu. Ó, você tem que fazer aquilo, senão você não vai para o céu. Olha, tem que fazer. Vai estreitando o caminho para o céu, e aí às vezes a pessoa fica até constrangida, mas, nossa, ser crente tem que fazer tudo isso para ir para o céu, né? Mas nós sabemos que o Evangelho é um Evangelho, Jesus veio trazer um Evangelho de simplicidade, trazer um Evangelho de paz, né? O reino dos céus, como diz a Bíblia, é alegria e paz no Espírito Santo, não é para trazer tristeza e constrição e remorso. A pessoa está na igreja, mas está triste, né? Está ali, está angustiado. Não, o Evangelho é para trazer alegria, para trazer paz, para livrar, né, as pessoas das suas angústias. Esse é o objetivo da obra do Senhor aqui. Jesus disse, né, porque o Espírito de Deus me enviou para dar vista ao cego, dar liberdade aos cativos. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma tradição que invalida a palavra. Os rabinos judeus faziam inúmeras interpretações da lei. Com o passar do tempo, essas interpretações começaram a ter caráter legal para os fariseus. Acabavam assim se esquecendo de cumprir a própria palavra de Deus para observar as tradições. Então, aqui no caso, cada um fazia a sua interpretação, depois transformava isso em lei e o povo tinha que cumprir. E às vezes não era a vontade de Deus explícita. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Alguém fala, olha, na igreja só pode vir de branco. Quem vier de outra cor, né, tá pecando. Não pode vir na igreja sem ser com a roupa branca. E aí o indivíduo, né, que não fica sabendo, vem com uma roupa diferente, né, uma roupa colorida, e aí fica todo mundo recriminando. Não, mas era para vir de branco, olha, está pecando, olha esse pecador. Eu estou falando de coisas simples, né, vestimenta, mas às vezes a gente faz, né, tanto julgamento das pessoas, sendo que o Evangelho não é um Evangelho de julgamento, é um Evangelho de acolhimento. A igreja precisa tomar cuidado para que a falsa religiosidade e legalismo e a prática de tradições não a esfriem, impedindo sua vida dinâmica com Deus. Ela deve ser corajosa e franca na pregação da vontade de Deus. Os sermões devem criticar o modo superficial da vida espiritual dos homens que leem a Bíblia, mas praticam o contrário do seu ensino. Então a gente tem que tomar cuidado para a falsa religiosidade não abafar a atuação do Espírito Santo. Eu fico imaginando um culto onde, né, a gente tem lá todas as etapas do culto, né, o louvor, a palavra, a oração, e aí você fala para o Espírito Santo assim, o Espírito Santo, você só vai se manifestar na oração final, tá? Porque no começo, lá no louvor, o povo não é para ter manifestação não, porque o povo precisa louvar, né? Precisa se alegrar, e depois na palavra o povo precisa prestar atenção. Aí no final, você pode se manifestar, quiser batizar alguém com o Espírito Santo, né? Falar em língua, deixa para o final. Ou seja, colocando as tradições à frente da vontade de Deus, do Espírito de Deus. Nós devemos ter cuidado. A gente pensa assim, né? Às vezes eu na minha vida, ou você na sua vida, estamos abafando o Espírito de Deus. Não, agora não, Espírito Santo, agora não, né? Eu não quero falar em línguas agora, e aí vai deixando para depois. Ah, não, dom espiritual, não, eu não quero agora. Não, para mim não interessa dons espirituais agora nesse momento. Deixa passar a pandemia, né? Irmãos, deixa o Espírito Santo atuar na sua vida. Dá liberdade para o Espírito Santo. Amém? É isso que Ele quer. Ele quer conduzir a nossa vida. Porque o Espírito Santo também é um guia.
Ele é consolador, mas é guia também. Então, deixa ele guiar a sua vida, deixa ele fazer a vontade dele. E aí você vai ver o que é realmente estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Jesus foi questionado. Por 3 vezes, Jesus foi abordado pelas autoridades sobre questões referentes à lei e à política da época. Foram ocasiões em que Jesus expôs a vontade de Deus sobre diversos problemas. Primeiro, o divórcio. Jesus tocou em assuntos sensíveis, né? Os fariseus ali, os religiosos, né, ficavam ali, como se diz, instigando Jesus sobre certos assuntos, e Jesus não corria não, ele falava o que era a verdade. Uma delas foi o divórcio. Marcos 10, do 2 ao 12. Sobre isso aí a gente tem uma lição separada, que é a semana que vem. Jesus tratou do assunto porque alguns fariseus vieram experimentá-lo. Aqui fala experimentá-lo, né? Mas no caso eles estavam querendo, né, armar uma cilada ali para Jesus. Querendo ouvir sua opinião sobre esse tema. Ele expôs o plano de Deus no sentido de que não deve haver separação. O texto dá a entender que os fariseus deram-se por satisfeitos perante a resposta de Jesus. Então, eles ficavam questionando Jesus sobre os diversos temas, para ver como que Jesus pensava, para ver se conseguia pegar Jesus em alguma controvérsia e assim incriminá-lo. Mas Jesus sempre falava a verdade. O outro foi sobre o tributo. Os herodianos apoiavam indiretamente o governo romano, que dominava a Palestina na época de Jesus. Vieram os fariseus e os herodianos para apanhar o mestre em alguma palavra. E perguntaram sobre o tributo, deveria ou não ser pago. Jesus estava posto num dilema. Se fosse contra os tributos, seria tido como subversivo. Se apoiasse, estaria criando um problema com o povo, que não aceitava o domínio romano. Sua sabedoria levou a responder que ao Estado e a Deus deveria ser pago o que fosse devido. Isso mostra que o cristão tem responsabilidade a cumprir com a pátria e deve ser fiel em fazê-lo. Então ali, né, esses religiosos perguntaram para Jesus, e aí, Senhor, nós devemos pagar tributo, pagar imposto? E tinha muita gente ali que seguia Jesus que não concordava com pagar imposto, né? E tinha outros, né, que são os herodianos, eles concordavam, né? E se Jesus falasse que sim, que deveria pagar imposto, ele ia ter aí uma revolta ali, né, daqueles que se opunham. Ou também se ele falasse que não, ele podia ser incriminado por subversão ao Estado. Mas Jesus foi sábio, ele pegou uma moeda e disse, de quem que é essa face aqui? Né? De quem que é essa imagem que está na moeda? Ele disse, é de César. Ah, é de César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que é devido para você fazer, faça. O que o governo impôs, faça. Mas não deixa de fazer as coisas de Deus também. Ou seja, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E o terceiro tópico é a ressurreição. Jesus foi questionado sobre a ressurreição. Por quê? Os saduceus não criam na ressurreição, né, como nós falamos aqui anteriormente. Porém, procuravam a Jesus e imaginaram uma situação que ocorreria quando todos ressuscitassem. Jesus respondeu à pergunta usando da oportunidade para doutrinar aqueles homens e mostrar-lhes o seu erro. Jesus não se omitiu em relação às questões colocadas diante dele. Não podemos ser omissos em nossos posicionamentos. Então ali os saduceus fizeram a pergunta para Jesus, né? Porque os judeus tinham uma tradição que quando o marido morria sem deixar filho, quem assumia a viúva tinha que ser o irmão dele, né? E assim sucessivamente. E aí os saduceus foram lá perguntar, né, sobre isso. Mas se morreu o marido, aí o irmão vai lá. Mas se morreu o irmão também, vai. E se morreu aí, vamos dizer, 7 pessoas aí da família, né?
Que azar, né? Perder 7 pessoas, né? Olha só a pergunta que eles fizeram, mas fizeram. E eles disseram, e lá no reino dos céus, como que vai ser? Quem que vai ser o marido dessa mulher, né? Se ela teve lá 7. Aí Jesus, né, com toda a sua paciência, disse, no reino dos céus, não vai ter casamento, não vai ser o fulano ou ciclano que casou. No reino dos céus, nós seremos semelhantes aos anjos, né? Então, eles não entendiam esse conceito, eles achavam que o reino dos céus era igual ao reino da terra, né? Que o pessoal casava e aquele negócio, né? As coisas naturais. E no reino de Deus, nós sabemos que não é igual aqui, né? Nós vamos usufruir da presença de Deus, mas que não vai ser essas coisas materiais. Como diz o apóstolo Paulo, né? Nós só veremos a verdadeira glória de Deus quando o incorruptível ele revestir essa corruptibilidade que é a nossa carne. Então aí sim nós estaremos em glória com o Senhor. Bom, irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Louvado seja o nome do Senhor aqui, que nós conseguimos chegar até o final da nossa lição. Uma lição bastante atual para nós, porque ela fala de religiosidade. E hoje nós estamos cercados de religiosidade. Nós vemos aqui que os judeus, pelo menos ali naquela época, tinham 3, né, facções religiosas dentro do judaísmo. E hoje a gente vê que, principalmente no Brasil, né, quantas religiões, denominações. A nossa Constituição, ela dá liberdade, né, de culto, de religião. Então a pessoa pode ter a religião que ela quiser. E hoje nós temos todos esses desafios, porque cada um quer dizer que está certo. Todo mundo tem a sua verdade, todo mundo quer que o outro esteja certo. E muitas das vezes a gente até recrimina outras pessoas, né, com essa falsa ideia de que somos totalmente donos da verdade. Jesus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós não devemos julgar as pessoas e nem desprezar as pessoas, e sim trazê-las, pregar o Evangelho, acolher, e não expulsar, ou vamos dizer assim, repelir as pessoas. Ah, você é pecador, não chega perto de mim, né? Porque eu sou santo, eu não posso me misturar com pecadores. É assim que aqueles religiosos da época pensavam. E Jesus não. Jesus veio para os pecadores. Ele ia na casa dos publicanos. Ali, uma mulher pecadora, ela chorou nos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus, e com seus cabelos ali, enxugou. Então Jesus não repelia ninguém. Ninguém que chegasse até ele, porque essa é a missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só o termo, todo aquele que nele crê, todo, o próprio, a palavra já diz todo, quer dizer, todas as pessoas têm acesso. Jesus trouxe esse acesso a todos nós. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Semana que vem estaremos estudando mais uma lição que vai falar sobre o divórcio, um tema bastante interessante, que traz uma certa polêmica também, até nos dias atuais. Mas os irmãos fiquem aí com a gente nessa sequência de lições, não perca. Depois, se você não conseguir assistir no horário que é liberado a live, mas você pode aí na sua casa assistir, né, em outro horário, o melhor horário que lhe convier, mas não deixe de se manifestar. Deixe lá o seu like, deixe o seu joinha, né, no vídeo, comente, compartilhe, enfim, participe. Obrigado por todos aí, pela paciência que todos tiveram em nos ouvir. E vamos encerrar com uma oração e assim solicitando que Deus abençoe a todos nós durante essa nova semana que vai se iniciar. Amém? Meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma lição. Agradecemos a Ti, Senhor, pela
palavra que o Senhor nos deste, Senhor, para poder estar compartilhando com os irmãos. Abençoa cada um de nós, abençoa os irmãos, ó Pai, que estão assistindo esta aula, estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor, ricamente a família, não deixando que nada falte, suprindo todas as necessidades, curando todas as enfermidades, para que possamos, Senhor, a cada dia mais estar na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo e bendito nome. Obrigado, ó Pai, abençoa todos os irmãos aqui, Senhor, da nossa igreja e também todos aqueles, Senhor, que estão juntamente conosco, de outras igrejas, de outras denominações, mas que estão, Senhor, também ouvindo a palavra. Te pedimos que abençoe, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.